Seja bem-vindo, Jean Paul. Obrigado, Enio. Obrigado aí, Dinarte. Obrigado, Gustavo. Bom, não sei, estamos aqui para conversar. Eu até pensei, falei, o pessoal vai estranhar, né? Falou, que vai logo lá no 96, vai falar alguma coisa bombástica. Eu disse não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Estamos aqui para conversar com vocês, assim. Vocês vamos trocar umas ideias, bater um papo. A gente fez comentários, mas tem outras coisas para falar também. Enfim, estamos aqui à disposição. Trouxe aqui um charuto para Gustavo não reclamar, porque... É o segundo charuto que eu ganhei dele. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Não. Não. Mas deixa eu puxar o saco do meu chefe, que ele tá com raiva de mim. Ele fuma e adora. E eu você não deu outro para ele? Não dei não. O outro eu não dei não. O outro eu tinha guardado pra ficar olhando pra você lá em casa. Mas esse aqui, obrigado. Mas convém alertar a audiência que se ele tá com raiva de você, ele tem razão. Pronto, fica aí, a gente depois arruma um pra você, a gente fuma junto. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui, o senador Jean Paul Prats batendo um papo. Olha, professores da rede pública estadual do Rio Grande do Norte entraram em greve por tempo indeterminado para exigir a aplicação do reajuste do piso salarial da categoria. A paralisação das atividades foi decidida em assembleia ontem, após os servidores descartarem uma proposta do governo. Amanhã de hoje, muitas escolas já amanheceram sem aulas. A greve foi deflagrada 15 dias após o início do ano letivo das escolas da rede estadual em 2025. Segundo o sindicato, os professores foram orientados a irem às escolas hoje para dialogar com a comunidade escolar e explicar as razões da greve. Até a sexta-feira, o sindicato irá fazer assembleias regionais no interior do estado. Olha, o governo propôs 3% no mês de abril e 3,29% no mês de dezembro. Né? O governo da professora Fátima, que sempre disse, crise não é desculpa para não aumentar os salários dos professores. Cheiro Dantas. Não, o que a gente vê, que a gente percebe é que o governo Fátima passa por momentos muito difíceis, né, em todas as áreas, né? E hoje eu estava lendo sobre a comemoração da diminuição dos índices de violência no estado, né? Índice, né? Porque eu ando assombrado. A gente sabe, todo mundo em Natal tem muito problema de se sentir seguro, né? Agora são os índices, né? Quando não tem onde se defender, que é no caso a saúde, que é o maior problema, e a educação, né? Aí joga o foco para segurança pública, certo? Infelizmente eu acho que o governo Fátima, como todo governo, né? Fim de governo, só que foi antecipado um pouco, já está no fim do governo, né? Tanto um amigo meu, aliás, meu dentista... Como assim está no fim do governo? Não, está terminando o governo. A sensação é que o governo dela já acabou, né? Um meu dentista, doutor Francisco, que eu mando um abraço, ele me chamou a atenção, disse, Stênio, chama a atenção lá na 96 sobre o matagal, a altura do mato do centro administrativo. Na época de Robson era um brinco, tinha as pessoas cuidando. Parece que o governo de Fátima acabou, parece que a governadoria já não é mais ali no centro administrativo, quer dizer, tá largado, tá, sabe? É a sensação que as pessoas têm, é que Fátima tá já assim, poxa, eu tô louca que termine meu governo para mim ser candidato a Senado e voltar para Brasília. Essa é a sensação. O senhor acha que acabou o governo já? Por isso que está a disputa entre quem vai ser candidato? Acabei não falando aqui o nome dele, mas boa noite também, Stênio. Permita discordar. Eu acho que um governo ele é calculado para caber em 4, 8 anos. No caso aí houve uma reeleição, então quando há uma reeleição, há uma renovação de um mandato, aqueles projetos que ficaram pendentes são completados e outros são agregados a isso. Pegue, por exemplo, a questão das rodovias, né? Que era uma coisa crítica, que estava crítica mesmo. Estava crítica porque desde Dona Vilma não se fazia obras como estão se fazendo agora, de renovação de fato. Fazia recapeamento, aquela coisa que é trefe de ano de eleição. Mas desde Dona Vilma, é justo dizer, muitas dessas rodovias que a gente conhece não sofriam a obra como está sofrendo agora, de arrancar mesmo o asfalto, colocar outro, etc. Existe um cronograma para essas coisas, não só para o dinheiro sair, como para executar a obra. Vai acabar o governo com 1.500 quilômetros de asfaltamento de rodovias estaduais.
tem um tempo para acabar isso. A questão de um jardim, de uma pessoa que está dormindo num corredor do hospital, quando antes você tinha hordas de pessoas e macas dentro dos hospitais públicos aqui, é uma questão de pegar um detalhe, eventualmente tentar levantar e tudo. Eu acho que o governo tem problema de comunicação, tem problema de chegar, como eu digo, no dono de oficina lá da cidade do interior ou mesmo de Mossoró, as realizações do governo. Tem. É um desafio que até o próprio governo Lula também tem. Todos eles parecem ter padecer do mesmo problema. Você está falando de mas que há realizações então, da esquerda em falar com o povo. Não é da esquerda em falar com o povo. Isso é uma outra dimensão que a gente já discutiu também e é verdade. Né? E isso já vem de muito antes, desde 2013, 2012, daquele não vai ter Copa, aquela coisa toda. Ali degradou um pouco a comunicação da esquerda, ela perdeu um pouco esse contato e alguns encontraram, independente de ser esquerda ou direita, encontraram fórmulas de se comunicar com as pessoas. Por exemplo, o prefeito Alisson de Mossoró. Ele, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de uma pessoa que encontrou, vocês me comentaram agora há pouco, Stevenson do jeito dele, primeiro aprendeu, depois encontrou um caminho e hoje se comunica diretamente, fez uma quantidade de seguidores exemplar. Governo é outra coisa. Eu acho que o que aconteceu, e aí vale tanto para a esquerda quanto para a direita, o governador de Roraima me relatava outro dia o mesmo problema, provavelmente o governador de Minas tem o mesmo problema, e eles são de direita, é que as pessoas cansaram da propaganda chapa branca. Elas querem alguma coisa um pouco diferente daquilo ali. Por que aquilo faz diferença? Porque é sempre igual. O recurso cai, o cara faz, diz que fez. Então é sempre a mesma dinâmica. Senador, uma pergunta. Como sair dessa dinâmica dessa dinâmica meio cansativa, né? Você vê, todos os publicitários usam aquele mesmo negócio. Trabalho, não sei o que. Desde, de novo, Dona Vilma, que Alexandre Macedo e outros faziam as propagandas, trabalho, assim, sempre essa coisa. Sair disso é um desafio. Antes de você falar com eles, aproveitar, mandar um abraço para Zé Rosendo, obrigado. Zé Rosendo salvou a minha visão. É colírio. Quando entra no ar-condicionado, já resseca, já bota colírio. Zé Rosendo é um oftalmologista. Como o senador Jean Paul Prats responderia o senador Stevenson Valentim em relação aos 12 milhões que ele reclamou em rede social lá do hospital Tarcísio Maia em Mossoró? Pois eu vou te contar. O senhor tem bastante experiência. Não só isso, como eu tenho uma história pessoalmente com o Stevenson. Stevenson é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, desde a época que você chama de estagiário. Foram colegas, todos estagiários juntos. Né? Enfim, lá no Senado sentávamos lado a lado. E tinha uma situação onde eu era líder da oposição, ele era uma pessoa que apoiava o governo que estava na época, que era o governo Bolsonaro. De uma certa forma, a gente se encontrava para tratar não só dos assuntos da bancada, as emendas, etc. Mas um belo dia, estava até com o Zenaide também, Zenaide, de se lembrar. Os três sentam juntos. Os três sentados ali juntos, naquele tempo que a gente não ousava muito sair da cadeira, 3, 4 primeiros meses. Justiça já fez, Stevenson vive e diz assim, olha, eu estou pensando em fazer um negócio que ninguém nunca fez. O que você fez? Eu vou fazer uma emenda para um hospital só, uma emenda grande. Na época não tinha todo esse recurso que a gente tem agora. A gente estava falando daquela época antes de emenda Pix, essa coisa toda. Vou fazer logo, 15 milhões aí para um hospital de Mossoró. A gente olhou e falou, o que vocês acham? Eu disse, bom, nunca vi, mas parece interessante. Né? Você vai ter que falar com os outros prefeitos, com um monte de gente, porque tem gente lá esperando emenda de 250 mil, de 500 mil, para custeio de saúde, para isso, para aquilo outro. Né? Então, se você conseguir contornar isso, beleza, você resolve um problema. Porque a minha visão é que a gente cauteriza logo esse problema, resolve um e depois a gente vai resolvendo um problema cada vez. Bom, tá bom. Na época a gente achou meio estranho, mas no final a gente diz, olha, tá bom, vai em frente, grandão, toca aí. E ele fez. Parece, até onde eu estava acompanhando, que ele sempre vinha conversar com a gente sobre isso, que há um problema de execução também de obra, de plano e tal. Parece que ele pediu esses planos, recebeu depois do governo da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras, que é uma secretaria que faz a obra, não é a de saúde. Parece que tem esse problema de um plano, porque o hospital não pode parar. Então a obra tem que ser feita com o hospital andando. Isso. E ele é plano, e parece que a obra consiste em colocar mais andares no hospital. Então você, para construir 2 andares em cima de um, digamos que seja isso, não sei se é exatamente isso, parece que tem todo um processo que leva 1 ano e tanto. Ele tem razão de cobrar? Provavelmente tem, porque para ele parece que está uma eternidade ali e não está rolando nada. Mas a Secretaria de Saúde, se consultada, e aí eu acho que vocês devem consultar também, deve ter a razão dela. Ninguém vai deliberadamente deixar 12 milhões parado na conta, sem usar, sendo que aquilo, independente de quem vai levar o crédito, eu já ouvi dizer, Fátima não faz a obra porque vai dar o crédito para Stevenson. Olha, isso é ridículo, isso é absolutamente ridículo.
Mas ajuda o governo dela e ela fez várias outras coisas com várias outras emendas de outros parlamentares que foram chamados e na hora de entregar carro de polícia, um monte de coisa, estava todo mundo lá. Mas ele reclama também que aconteceu com a escola pública do governo do estado, né? O mesmo motivo. Até hoje Pois eu acho que em relação a isso também a Secretaria de Educação deve ser ouvida. Eu acho que sempre que houver uma reclamação desse tipo, e eu acho que isso seria correto fazer comigo também, eu aceitaria, se eu tiver uma reclamação de um dinheiro que se perdeu, ou de um dinheiro que está em vias de se perder, o outro lado deve ser ouvido, porque é uma responsabilidade grande. Inclusive, depois, perante o Ministério Público e tudo isso, tem que passar mostrar. A palavra para os colegas. O senhor falou de comunicação, nós somos jornalistas, né? Por exemplo, um assunto é discutido, esse assunto que nós estamos discutindo aqui, o que acontece? Amanhã, ninguém entra em contato, Secretaria de Comunicação não entra em contato, Secretaria de Saúde não entra em contato, simplesmente ignora. Tá, a governadora não responde, a governadora talvez esse seja um dos problemas. Quando fala na rede social, nunca esteve nessa bancada aqui, nunca esteve aqui da 96 enquanto governadora do estado, né? E está aberta as portas, aí vive convidando o Gustavo, todo mundo. Está aqui o senhor, né? É filiado ao PT, senador, sendo muito bem recebido. Assim, eu não posso responder por esse pessoal. Ela tem um pessoal que assessora e que tem suas agendas, suas coisas, eu não sei. O que eu posso dizer, e até anotei aqui, porque eu sabia que essa coisa viria, e estou cansado de começar a ouvir que o governo acabou, ou então o governo destruiu o Estado. E aqui eu tenho que fazer essa defesa, porque é uma defesa honesta desse processo. Em saúde, o que eu peguei, assim, vindo para cá, no fim das mensagens suas, mas houve, por exemplo, um problema crucial que a gente analisava quando fez programa de governo, era pessoal. Você tinha determinadas infraestruturas e não tinha pessoal. Você mesmo acabou de dizer que tem um médico que disse, olha, não tem pessoas para dar banho nas pessoas. Então, houve convocação de técnicos há mais ou menos um ano atrás, menos de um ano atrás, como nunca houve. Convocação de técnicos, concurso, etc, tal, convocação, contratação de pessoas. Porque não adianta você construir um hospital lindo e não ter pessoas. E o mais difícil, aparentemente, para um governo, normalmente é pessoas. Por exemplo, a gente uma vez conseguiu posto avançado, Corpo de Bombeiros ali no Mato Grande com as empresas de energia eólica, porque elas precisavam de um atendimento caso houvesse um acidente. A gente conseguiu tudo maravilhoso, carro do bombeiro maravilhoso, tudo maravilhoso. Quando foi no bombeiro, o bombeiro disse, não tem gente para botar, não tem condição de colocar. Só para terminar. Pessoal, Hospital da Mulher, não vou nem falar, agora está atendendo 24 horas. Hospitais regionais, todos foram reformados. Todos foram reformados. Agora, o dinheiro é curto? Vai sobrar uma pessoa ou outra mal atendida, etc. Sobra todo dia nos planos de saúde privados e nos hospitais privados também. Vai sobrar um cara reclamando, dizendo, o hospital público é isso, o governo Fátima é aquilo. Vai falar não vou falar nomes, mas do plano tal, do plano B, do plano C, também tem. Você pegar aí, tem um monte de advogado reclamando, gente reclamando, fazendo processo contra os planos de saúde. Reclamação sempre tem. O que a gente tem que analisar, e eu acho que isso aqui é honesto, é se está evoluindo ou se está involuindo. Mesma coisa para educação, mesma coisa para segurança. Senador, me permita, na reeleição da governadora Fátima Bezerra, ela não veio aqui na rádio, mas nós convidamos, e quem veio aqui foi o chefe da Casa Civil dela, Raimundo Alves. E Raimundo Alves disse aqui na 96 FM, nós temos inclusive o registro disso daí, ele disse em alto bom som que o governo Bolsonaro não tinha sido muito republicano com o governo de Fátima. E aí a gente perguntou a ele, e agora com o governo de Lula? Eu vou usar exatamente a frase que ele disse: não tem mais desculpa. Passados os primeiros 4 anos do governo Fátima Bezerra, né? Ela disse, na reeleição, ele disse, não tem mais desculpa. Ou seja, nós temos um aliado no Planalto. A que o senhor atribui essa rejeição, essa desaprovação ao governo Fátima beirando os 60%? Pronto, são duas coisas diferentes. Deixa eu só complementar. Até porque também na campanha, né, o slogan da campanha era o melhor está por vir. Por que não veio? Vamos. Bom, o slogan você entendeu, né? Se você está no governo, você não vai dizer que vai piorar. Não, você vai dizer que eu vou melhorar. O melhor ainda está de marketing, eu entendo. O slogan foi super inteligente. O slogan foi perfeito. Agora, será que involuímos ou evoluímos em cada um desses capítulos? Será que o governo Lula de fato trouxe dinheiro ou não trouxe dinheiro? Vamos fazer uma pesquisa aí no Google. Quantas vezes o governo de orçamento mesmo, não de emendas parlamentares, mas de orçamento, mandou dinheiro para cá?
Eu me lembro de, por exemplo, segurança, que teve reforço logo no início e depois teve mais uma tranche. Eu me lembro de saúde, eu me lembro de educação, inclusive agora acoplando os IERNs, os 10 IERNs que Fátima constrói e termina agora. Parte deles vão ser acoplados à rede federal, então isso também é uma forma de aliviar. Ao contrário, o Estado repassando o dinheiro para o governo? Não, isso faz parte de uma forma também de fazer, mas houve dinheiro para a educação também, tanto que foram feitas mais de 130 reformas em escolas, equipamento, uma opção de coisa, tá lá, não é palpável nas cidades, é visto. Claro que você sempre vai encontrar um cidadão que vai dizer, mas foi pouco, mas eu não gosto dela, mas tá lá, tá feito. Deixa eu fazer uma melhorou pergunta, em relação ao primeiro governo, é isso que tem que ser calculado. Mas eu só queria que o senhor dispensação, peraí, são duas coisas distintas, aí eu falei, aqui o senhor atribui essa rejeição beirando 60%, 65% do governo Fátima Bezerra. Por que eu falei que são coisas diferentes? Porque aqui nós temos dois governos que têm um problema parecido. Os governos não são ruins como aparecem ser, ou deixam parecer ser. Isso é um problema tanto de Lula comunicação? Quanto de Fátima. Há um problema estrutural, como eu disse, essa coisa da canseira da propaganda oficial, da não televisão em horário nobre mais, no não horário para fazer trabalha, não tem mais isso. Então, como que você fala com essas pessoas? Alisson encontrou um interlocutor lá que fazia o papel de um puxa-saco, divertido lá, que dizia, ele é meu prefeito, fez, outros prefeitos copiaram isso. Isso funcionou de alguma forma por um tempo. Tem outras fórmulas, talvez, tem fórmulas que não cabem no perfil de Fátima, mas cabem no perfil de Alisson ou de Stevenson, tem. Então, é um desafio. Eu não estou dizendo que a comunicação é ruim, veja bem, eu não estou condenando os profissionais. Estou dizendo que tanto lá quanto cá, eles não encontraram a fórmula ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Senador, a gente está escutando aqui. O senhor. Quer ver uma coisa, só, Gustavo? Desculpa. Se você procurar hoje, isso que a gente está falando aqui, onde é que eu vejo isso? Onde é que eu vejo que isso está certo? Onde é que eu vejo dos 130 e tal? Não, mas não está organizado em algum lugar. Quais são as grandes realizações hoje, de fato, para alguém defender? Para um cidadão lá na cidade, lá em Pendências, tá lá, poxa, eu gosto de Fátima, eu quero defender. É difícil você encontrar, ela está esparsamente em publicações de Instagram, provavelmente releases oficiais que vocês recebem aqui, que também ninguém publica mais, porque release oficial é chapa branca. Então tem que ter mais uma forma de debater as coisas e trazer as soluções. Por exemplo, o senhor está aqui há 15 minutos, o senhor defende o governo, o senhor veste a camisa do PT, o senhor articulado, mas o que é que o senhor fez com a governadora Fátima, que ela pegou o senhor em 2022, deu uma escanteada no senhor, o senhor como senador da República não teve o direito de ir para a reeleição e agora ela nem deixou o senhor nem engatear, que ela já botou o candidato dela. O que é que o senhor fez com a governadora? Deixa eu complementar aqui. É verdade o que Gustavo disse, que ninguém cresce junto com o PT? Isso é outra coisa. Já foi para outro nível. Já é filiada há 12 anos. Você já foi para outro nível. Tem muita gente que cresce com o PT. Né? Natália cresceu só no PT. Ela cresceu no PT. Ela nasceu no PT. Exatamente. Cresceu. Quando nasce, cresce. Mas enfim, Gustavo, não é, eu sei que essa pergunta é quase assim, vezeira, né? Hoje em dia seria normal e eu não considero nenhum tipo de desrespeito. Só que acho que não é Fátima, tem uma estrutura, tem uma coisa, de repente tem uma postura também, né? Eu enfrentei aqui, não foi dificuldade só com Fátima. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu vim para o Rio Grande do Norte há 22 anos atrás de qualidade de vida. E ninguém acreditava nisso. Todo mundo dizia assim, esse cara está aqui, teve um presidente da Fierne, uma época que me chamava de agente da CIA. Esse cara tem um nome estrangeiro, é agente da CIA. O outro falava que eu era o Rasputin de Vilma, quando eu me aproximei da governadora Vilma para ajudar no governo. E, na verdade, nunca houve nada disso. Eu vim para cá procurando um lugar parecido com o lugar onde eu nasci, onde o meu poder de transformar o Rio de Janeiro, mesmo depois de ter feito lei do petróleo, depois de ter feito decreto dos royalties, botando dinheiro para aqueles municípios todos. E quando eu vi Complexo do Alemão, linha amarela, construção, que eu vi que aquele mundo era um mundo irresolúvel de problemas sociais, eu disse, eu não vou estar vivo para ver isso aqui funcionar. Então eu vou me mudar para um lugar que tem praia, tem areia, tem recurso natural, energia, petróleo e tudo que eu gosto, que é parecido, e vou para lá. Esta foi a razão pela qual eu vim para cá.
Aos poucos eu fui me envolvendo, como naturalmente acontece com pessoas que gostam de política e que têm na família, né, esse traço da política, com a política, porque eu fui me oferecendo. A primeira oferta que eu fiz foi a Garibaldi Alves. Você quer fazer um plano de energia aqui para a gente conquistar uma refinaria, para a gente começar a pensar em energia renovável? Fiz. Esse plano foi passado para a Vilma na transição de governo, nunca foi implementado porque ele foi para desincompatibilização, aquilo tudo vocês sabem. Ela ganha a eleição, me chama porque tinha lá um e-mail lá no papel, eu não conhecia. Conheci, fizemos o plano andar de 2003 a 2005, depois eu fui implementar como secretário de 2007 a 2010, nós nos tornamos pela primeira vez autossuficientes em energia e o maior gerador de energia eólica do país, né? E conquistamos uma refinaria que agora foi vendida há pouco tempo atrás. Então, assim, mais outras 1000 coisas. Mas eu nunca quis deliberadamente forçar minha barra para ser nada, nem senador, nem governador, nem prefeito de Natal. Eu, em 2013, me filiei ao PT. E, a partir dali, esta parte da minha vida, esse terceiro pedaço, pessoal, profissional e esse político, foi colocado à disposição do partido. Eu digo isso de novo, ninguém acredita. Diz, não é verdade. É verdade. As pessoas do Estou à disposição do partido. Se o partido não quer ou não acha que é o momento certo, eu respeito. Para complementar o que Gustavo disse. Se eu não estiver satisfeito, eu mudo de partido. Opa! Mas a governadora... Mas é o direito. A governadora... Não estou pensando nisso agora. Eu estou dizendo que o cenário é esse. A governadora... Você tem liberdade para isso. O senhor já foi suplente da governadora Fátima Bezerra. Quando ela ou o grupo político dela opta em lançar como pré-candidato à sua sucessão Cadu Xavier, o senhor foi comunicado? Ligaram para o senhor? Não, aí, por que eu fiz? A Ana Ruth tinha me convidado há muito tempo e eu fui naquele dia. E aí estava acontecendo esse episódio, uma candidatura que surgiu em uma semana. Sim, né? sim. E aí eu disse, não fui convidado a nenhuma reunião que decidisse isso. Porque a minha experiência foi que quando eu fui candidato a senador suplente, né? Ou suplente senador, houve uma eleição. Eu participei de uma eleição. Eu fui eleito. Tinha 3 candidatos. Eu fui eleito. Quando eu fui para a Prefeitura de Natal... Concorreu com o Alexandre, né? Foi uma reunião virtual, onde também foi uma eleição. Né? Foi uma reunião virtual porque era Covid e tal. E aí eu digo, a prática é essa, eu estou esperando o momento. No momento vai haver uma discussão, uma pré-discussão e depois vai haver uma votação. Só que na época de Carlos Eduardo já tinha havido uma coisa estranha. Saiu o nome, foi ficando um nome e acabou que ninguém reagia àquele nome. Porque agora é a mesma coisa. Agora é o seguinte, vou dizer uma coisa a vocês. É Cadu? Pronto, é Cadu, não tem problema nenhum. Não, mas já é Cadu? Não sei. Porque é o seguinte, essa semana se propagou... Se for, sem problema. Se propagou uma dúvida. Eu só tinha o direito de levantar o assunto. Peraí, não é bem assim que fazia, mas as pessoas que fazer, porque o que foi estranho, que causou estranheza pra gente aqui, é que vocês tinham se encontrado, o senhor tinha se encontrado com a governadora há menos de 15 dias. Sim. Na sua casa, não foi isso? Sim, inclusive conversamos, e tinha conversado com o Walter também, mas as coisas foram mudando. Eu saí uma semana ou semana e meia, e quando eu voltei, Walter já não estava mais disposto a ser governador, e Cadu já era lançado candidato, ou pré-candidato. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou aqui reclamando nem do Cadu, nem de quem resolveu isso. Se é desse jeito, ok. Depois eu vou ter o direito também de tomar minhas decisões. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu conversei com o Carlos Eduardo em 2024, eu tive 2 ou 3 conversas com o Carlos Eduardo no período eleitoral, e eu sempre tive a impressão que a governadora tentou ajudar ele de todas as formas na eleição do Senado. Mas ele me disse que ela fez corpo mole em relação à candidatura do Senado. O senhor, como suplente de senador de Carlos Eduardo, o senhor achou isso ou ela vestiu a camisa de todas as formas? Não, eu acho que naquele episódio, você lembra, havia duas coisas. Primeiro, ele foi à campanha nos mesmos eventos que nós, que todos os outros, né? Do PT, a própria governadora. Então, não acho que ela tenha feito corpo mole, pelo contrário. O problema também que houve ali é que saiu uma candidatura, com todo respeito a Rafael, que é um cara que eu gosto, prezo pra caramba e tudo, mas ele saiu de avulso ali e aquilo cortou votos, né? Aquilo, vocês viram, dividiu tremendamente o eleitorado lá de cá. Então, foi desafiadora aquela situação. Fora que o próprio desafio de vencer, aí também com respeito a Carlos Eduardo, que eu passei a conviver, não o conhecia antes, passei a conviver, mas vamos convir. O cara tinha acabado de ser candidato a governador contra ela, metendo a lenha no PT, no Lula, em tudo isso, com a foto de Bolsonaro atrás,
4 anos depois sai, não, eu sou do PT, eu tô amigo do PT. É difícil até para ele. Senador, o senhor vai me dar só um minutinho para eu ler uma notícia da última pesquisa da Quest. Eu gostaria, obviamente, que o senhor comentasse também, né? Olha, a desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 63,1% no estado de São Paulo em fevereiro, de acordo com o levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. O índice aponta um avanço de quase 9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Ciro, Paraná Pesquisa hoje teve Quest também, né? Teve Quest, né? Tá, não, mas eu tô vendo aqui, ó, a pesquisa Genial Quest apontou também um índice de desaprovação ao governo federal de 69% em São Paulo. A aprovação ficou em 29%, enquanto 2% não souberam, não responderam. O Instituto ouviu 1.644 pessoas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma observação, nessa pesquisa Quest, senador, a desaprovação de Lula ultrapassa 60% nas principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, nos últimos meses as pesquisas demonstrando aí uma insatisfação muito grande da população com o governo Lula. Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu acho, de novo, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, tangenciamos esse assunto quando dissemos que há problemas semelhantes. No caso do presidente Lula, há coisas a mais, né? Claro, que a dimensão é bem maior, né? Uma dimensão nacional. Eu acho que o Ministério em geral e a forma de lidar com o Ministério não ajudam a compor um cenário de... Tá barulhento aí? Pegando na orelha aí do Senado. Pode falar. Pronto. Eu acho que não ajudam na forma de transmitir, na real, uma situação de que o governo está bem. Embora o governo esteja bem. Porque se você for lá, o que está dando errado aí? Né? Tem uma inflação, inflação de alimentos. O cara corre para resolver ou aponta aquilo. A forma de tratar da inflação de alimentos, no entanto, foi completamente errada, estapafúrdia. Você recebe um problema e você não convoca uma reunião ministerial com a imprensa dentro e começa a dar admoestações públicas em ministros, principalmente no ministro da Economia, principal deles. Então, assim, isso é um assunto que se faz internamente. E volta e meia, e eu reclamava disso quando estava na Petrobras também, havia esse hábito insuflado por sabe-se lá quem ali palaciano, né, de admoestar ministros publicamente. Aconteceu com Paulo Teixeira, aconteceu com o Wellington Dias, aconteceu várias vezes com Haddad, né? Então, quem se aproxima ou mostra um pouco de serviço, faz alguma coisa, se tiver um pouquinho torto, o presidente, de alguma forma, não ele por natureza, porque ele não era assim, não é assim. Ele mudou? Mas, de alguma forma, alguém mudou ele. Não tem nada a ver com a questão pessoal. Sabia que todo mundo vai logo pra Janja. A Janja é uma pessoa importante para ele do ponto de vista pessoal. Isso é um problema deles, não tem nada a ver com a Janja. É palácio, é dia a dia ali. É como você recebe uma notícia, entendeu? Quem te traz a notícia? O presidente Lula não tem um celular, por exemplo. Quem traz a notícia para ele, comenta o quê? Que notícia traz? Com viés de quê? E aí ele se enerva, eventualmente sai para uma decisão, tipo, convoca todo mundo e vamos logo resolver esse assunto. E não é assim exatamente. E aí você passa a ver um presidente dúbio, porque ele aparece numa propaganda sorrindo, super simpático, e na outra dando esporro em todo mundo. Quem é que levava no seu tempo a notícia para o presidente? Quem levava no seu tempo o presidente? Cara, é um problema lá deles. Eu não vou, eles têm que resolver. Entendeu? Tem várias pessoas, tem pessoas inclusive queridas que eu acho que são importantes para ele. Eu não quero fazer confusão entre outra coisa, mas existe um papel sem dúvida. Mas existe um núcleo inquisidor junto do Lula, existe um papel de coordenador que na verdade parece mais desagregador e todo mundo sabe disso, que é o da Casa Civil. O Rui Costa. O Rui Costa tem uma certa responsabilidade. Eu acho que ele precisa pensar no estilo. Esse aí é o inquisidor maior da República. Eu não estou dizendo que ele faça isso por mal, porque ninguém quer ser autodestrutivo. Mas ele certamente precisa refletir na forma de convocar as pessoas e fazê-las. Estênio colocou uma percepção sobre quem está com o PT não cresce. O senhor mencionou que foi escolhido através de processos de votação nos cargos que disputou pelo PT, mas que isso mudou em 2022 e agora
pode estar em gestação um movimento semelhante ao de 2022. O que foi que mudou no PT para abandonarem as votações e tomarem decisões palacianas? Não sei, talvez seja, Dinarte, o fato PT daqui. Não, talvez seja o fato, e isso não é proposital, talvez seja um fato meio instintivo, do fato de estar no governo. Então, estar no governo significa, não, então eu posso aqui definir quem tem mais condição de fazer isso e não impor ao partido, mas trazer ao partido de forma que as pessoas meio que, tá bom, então vai tu mesmo, entendeu? Porque não pode a reeleição e tal, tem algumas, no caso do caso Eduardo, também tinha outras especificidades, né? Aquela coisa, vamos tirar o principal adversário do lado de lá, trazer para cá, e com isso há uma possibilidade de ganhar no primeiro turno em vez de ir para o segundo turno exaustante e tal, não sei o quê. Então, enfim, tem razões que levam, talvez, o grupo mais próximo a dizer assim, a gente sabe o que é bom. E se a gente botar abrir aqui, vai dar muita confusão. O Raimundinho é o Rui Costa do Rio Grande do Norte? O senhor está falando que há dois PTs. Um PT que, quando está no poder, se comporta de uma forma, e com um PT que não está no poder. Isso não é um PT, qualquer partido. Qualquer partido. Pega o PL aí e faça análise também. Pegue o PSL do Bolsonaro, que nem existia antes, e faça análise. É igual, qualquer partido é assim. O partido é um no governo e é outro fora do governo. Mas o PT é o único que se orgulha de fazer as plenárias. Pois por isso é que eu coloquei esse assunto naquele dia e me deu o direito de fazer. Tem gente que diz, não, mas por que você não levou o partido? Porque ninguém me chamou para o partido naquela hora, até aquele momento. Então eu expressei diante de uma pergunta uma preocupação. Se é assim, ok. O senhor foi pego... Se eu vou dizer amém sempre, é diferente. O senhor foi pego de surpresa com o nome de Carlos Eduardo Xavier. E qual a sua opinião a respeito de Cadu como pré-candidato? Deixa eu só fazer um comentário para complementar. O que a gente ouviu. Eu também quero falar sobre o PT não crescer. Que eu quero dizer. Crescer ao lado do PT. Ao lado do PT. Isso aí é o Gustavo, viu? Responda a ele. O que a gente viu essa semana foram líderes do PT, né, deputados e tal, comentando sobre Cadu, né, que é um grande quadro no PT. Eu, particularmente, considero o senhor um grande quadro, talvez o melhor quadro do PT no Rio Grande do Norte. Né? E simplesmente você foi excluído, não foi comunicado. Isso aí corrobora um pouco com a minha pergunta. O senhor foi pego de surpresa com o nome de Carlos Eduardo Xavier como pré-candidato? E qual a sua opinião a respeito de Cadu? Individualmente, sim. Talvez alguém possa dizer, não, mas então você não estava atento, porque teve uma plenária no Hotel Praia Mar, não sei o quê. Mas naquele Hotel Praia Mar, se tivesse saído o nome de alguém, seria a manchete do dia seguinte, né? Dia 15 de fevereiro. A manchete, pelo que eu me lembro, que eu sou atento, sim, à cena política, estava longe, mas estava olhando, foi que, se lembra? Fátima fez uma declaração e aquilo foi mal interpretado, dizendo que ela ia até o fim do mandato, portanto, concluíram que ela não ia sair para o Senado e tal. Aí ela saiu e disse, não é nada disso, eu falei nós, o nosso governo, e o pessoal entendeu que sou eu e tal. Aquilo foi a nota do evento do PT do Praia Mar. Se tivesse havido uma escolha de candidato, ou mesmo uma discussão ou aventamento de algum nome, isso teria saído, você teria dado, outros teriam dado. Não foi. 2 semanas depois, 1,5 semana depois, aparece essa questão. Então, sim, me surpreendeu, claro, me surpreendeu. Talvez por negligência minha, não sei, mas me surpreendeu. É um nome ruim? Claro que não, absolutamente. Inclusive é um nome muito próximo de mim do ponto de vista do perfil, é um perfil com que eu me identifico. E eu acho que a gente precisa mais perfis desse crescendo em partidos da esquerda, não só no PT, em partidos da esquerda, na esquerda brasileira. Nós precisamos de pessoas que saibam manejar as finanças públicas, mesmo que alguns tenham críticas, dizer, não fez ou aquilo, mas enfim, pessoas desse campo, para que o Estado brasileiro tenha eficiência, tenha honestidade, principalmente, forma de fiscalizar e saiba usar esses recursos. Porque a esquerda defende um Estado mais forte. Não é um Estado interventivo, mas é um Estado mais forte. E a direita defende o Estado mínimo. Quando você fala que os professores estão pedindo isso ou aquilo, que não dá para aumento, isso seria típico de um governo. Ninguém da direita pode criticar, embora a razão seja diferente, porque não deu aumento, porque não deu atenção. Né? No caso, o governo deu atenção, está discutindo aumento e já deu 80% de aumento de reposição desse processo dos professores, por exemplo. Então, assim, mais um tanto, não dá agora. Então, vamos ter um pouco de compreensão. Mas estruturalmente, ideologicamente, por que não dizer, o Estado é um pilar central da esquerda brasileira. E nós precisamos recuperar isso. Dizer, olha, você que é do agro,
Você que é empresário, microempresário, você precisa do Estado. O Estado não é seu inimigo. Haddad é da mesma escola. Por isso que eu me entendo muito com Haddad. Sempre, sempre. O Haddad é o cara que foi mais correto nessa questão do governo, inclusive comigo lá, esses conflitos todos que eu acabei vivendo lá. Haddad é ao meu lado, Mercadante ao meu lado, com todas as coisas de histórico do PT que ele tem, mas sujeitos honestos, corretos, claros e ligados nessa coisa de que o desenvolvimento econômico com sustentabilidade econômica, não só ambiental, é fundamental para o Estado ter condições de dar os serviços públicos que ele se propõe a fazer. Nunca defendeu o senhor quando o senhor estava no cargo. Uma palavra, quando o senhor estava sendo fritado, igual a ministra foi essa semana. A própria governadora, né? Pois é, então... Porque o trabalho que foi feito comigo, não foi o trabalho de macumba, mas foi o trabalho que foi feito de queimação, foi muito bem feito. Ele foi tentando, eles foram tentando fazer um trabalho de primeiro queimar. Aí viram que não dava para queimar profissionalmente nem a gestão. Porque no ano que, justamente no momento auge da queimação, nós entregamos o melhor resultado da história da Petrobras em 70 anos da sua vivência. O melhor resultado da história da Petrobras. Essa queimação foi a mídia ou foi o fogo amigo? Não, aí o que aconteceu? A turma... quem estava contra disse o seguinte: não dá para queimar o cara porque ele entregou o melhor resultado. Tem que queimar com a história do dividendo. Tem que queimar mais ainda, tem que cortar o liame que ele tem de confiança no presidente Lula. Vocês várias vezes disseram aqui, todo mundo disse. O Jean foi chamado pelo Lula individualmente. Ele foi pensado lá no Rio Grande do Norte, lá. Teve a história da eleição e tudo, mas não foi uma troca. Nunca foi uma troca pelo mandato. O senhor falou que quem leva as notícias para o presidente não faz por mal, mas isso aí é uma construção... Não faz por mal, não. Eu não disse isso, não. Maquiavélica. Faz. Às vezes faz. Tem gente que não faz por mal. Uma construção maquiavélica. Alguns não fazem por mal, outros fazem muito por mal. Muito por mal. Inclusive plantam a notícia, normalmente num veículo de quinta, no fim do pé da coluna de uma revista obscura ou que não vende mais nada, e leva só essa nota, o presidente vê. O que saiu aqui? Só que saiu 300 notícias boas, aí leva só essa. Então, é um trabalho muito bem feito, gente. Isso agora vira moda, isso vai acontecer, está acontecendo com outros ministros, e esse é um dos problemas, para fechar, é um dos problemas que leva a essa crise com a popularidade. Sim, porque os ministros estão acuados, as pessoas não falam, não saem, não aparecem, com medo de ser repreendidas. Apareceu demais. Vai ser admoestado pelo presidente em público. O cara não quer, né? Então tá todo mundo quietinho. E isso, eu disse abertamente e disse lá. Mas a intenção de alguém que faz isso, se continuar isso, ninguém vai mostrar nada. É de impedir que apareça algum adversário. E uma coisa importante é o seguinte, tanto a direita quanto a esquerda, nós temos que sair desse processo que nós vivemos outrora, de ter líderes messiânicos ou resolvem tudo. Nós temos que sair disso. Tem que mostrar um time. O Lula... cara, você é competente porque você escolheu o ministro certo na minha área. Você escolheu o presidente da Petrobras, você escolheu um fulano tal para comandar tal área. E esse cara vai lá anunciar as coisas, porque hoje o que acontece? O sujeito vai inaugurar uma torneirinha lá numa cidade interior e diz assim: o presidente Lula mandou aqui para inaugurar. Tudo bem, isso é uma prática que desde a época de Dona Vilma, quando acabaram com aqueles discos de governo fulano de tal, é proibido aquilo. Aí disseram o seguinte: todos os secretários ministros têm que ficar falando o nome do governador ou do presidente o tempo todo, né? Para marcar que o governo do fulano. Só que isso também já venceu. As pessoas querem ver uma equipe. Elas querem ver, o governo de Fátima, não, tem fulano, tem ciclano, tem terceiro que é bom, tem tal. Tem 5 caras que são bons. Não é Fátima sozinha que carrega tudo nas costas. Porque qual é o risco disso? Quando a pessoa sofre um desgaste, às vezes fala uma coisa, aparece num lugar, todo o governo colapsa. O governo Bolsonaro fez isso. Bolsonaro era campeão nisso, enalteceu os seus ministros. Diferente do mais ou menos, Lula, tá? Mais ou menos, tá? Ele tinha muito personalismo também. É verdade. Quando o senhor eles tinham mais luz, porque ali no Bolsonaro o que aconteceu não era que ele dava, não. É porque ele não tinha equipe. Quando ele apareceu e assumiu, ele nem conhecia aqueles caras que apareceram como ministro. Então ele teve que dar autonomia e eles ganharam autonomia naturalmente. Alguns desenvolveram e outros foram péssimos também, né? Mas enfim. Eu perguntar uma coisa, senhor. É verdade, quando o senhor entrou na sala do presidente, como presidente da Petrobras, para a última conversa, o senhor não tinha noção que naquele momento... Não tinha, porque eu tinha passado por um mês de paz. Eles submergiram. Esses caras submergiram. Porque o presidente Rodrigo Pacheco, não sei se vocês lembram, chegou num momento tão absurdo que ninguém entendia aquilo ali. Porque estava entregando o melhor resultado, os maiores dividendos, 15 recordes operacionais
quebrados em várias áreas, top do refino, top da produção de petróleo, tudo. E aquele pau ali, porque o presidente não gostou disso, porque ele levantou a mão, porque ele fez um evento não sei aonde, porque... Senador, e qual foi a justificativa? Aí só para terminar, o Rodrigo fez um pronunciamento no Senado, aí onde você está, assim, no meio da presidência do Senado, disse: o Senado não ficará satisfeito, porque nosso colega Jean está lá nos representando. Aí sumiu um mês. E qual foi a justificativa do presidente para o senhor? Quando eu fui lá, eu já fui com meus apetrechos de sempre, que eu mostrava sempre mapas e tal. Disse: olha, tô indo lá certamente para alguma coisa, já é para conciliar a galera, passou um mês, então beleza, tal. Cheguei lá, vejo os 2 ministros, então ótimo. Então, Casa Civil e Minas e Energia. Alexandre Silveira e Rui Costa estão na sala, beleza, ele vai fazer de novo aquela mesma coisa: olha, parem de brigar, não vamos fazer isso e tal, barará. Eu tô aqui para mediar esse processo, e eu sempre dizia: não, tudo bem, mas o senhor tem que mediar mesmo, porque tem conflitos aqui, existem conflitos, é natural que aconteça. Ele dizia: é verdade, nessa sala aqui já viu muito conflito, já ganhei muito esporro em Gabriele, em ministra, em Dilma, e não sei quem, essa sala aqui já viu todo que é tipo de briga. Eu dizia: pronto, faz parte do jogo isso aí. Era enchente no Rio Grande do Sul, ele estava embarcando para lá, uma emergência com a cabeça a 1000, caras morrendo lá, cachorro, cavalo, gente, enchente, ele querendo ir para lá a primeira vez. E aproveitaram esse movimento, né? Certamente em algum momento disse: olha, aproveita aí para se livrar desse Jean, logo acaba com esse negócio. Chegou no momento e ele disse: olha, eu não aguento mais, eu não consigo mais administrar o conflito de vocês. Vocês estão inconciliáveis. E eu, em alguns momentos eu dizia mesmo: eu disse: não, isso aqui é inconciliável, isso aqui eu não faço. A gente não deve ir por esse caminho. O que era? É coisa muito técnica, né? Mas são vários pontinhos que levam. Um dia a gente pode conversar mais longamente sobre isso. É meio chato, né? Se você quiser, eu abro aqui, mas é meio chato. É coisa com biodiesel, com biocombustível, com processamento de refinaria, enfim. Mas discordâncias que têm a ver com interesses também maiores. Claro. E que esse pessoal, não só esses 2, mas outras pessoas, distorciam o processo. Não, o Jean quer acabar com o biocombustível do agro e tal. E não era nada disso. A gente queria comprar óleo vegetal. Enfim, tinha diferenças. Como a gente não podia chegar direto lá, e Brasília é onde todo mundo converge, as conversas eram muito mais a miúdo com essas outras pessoas que estavam justamente interessadas em me ver pelas costas. Então, agora, isso é ruim, eu estou ressentido, né? Não, faz parte da política. Talvez eu tenha falhado, não reconhecer algumas maledicências ali próximas, ou pensado que eles estavam mais próximos do que não. Porque o senhor, assim, da Petrobras e aqui com o Cadu, o senhor foi pego de surpresa? Não, nem um pouco. Não, pego de surpresa aqui foi questão cronológica. Lá é uma questão que eu sabia o que estava fazendo, perfeitamente. Foi ingenuidade zero. Ingenuidade política. Não, ingenuidade. Não, mesmo política, zero. Só pro senhor o problema é que você chega num embate numa empresa como a Petrobras, não é como um ministério. A empresa é um negócio, ou é A ou é B. Você tem que tomar uma decisão. É uma empresa gigante. Só para o senhor finalizar a sua fala, finalmente, o que foi que o presidente Lula disse? Ele disse isso. Então, inconciliável. Há um problema aqui, a gente não consegue, vocês não conseguem parar de brigar. E assim, eu tenho que escolher entre vocês. E eu mesmo disse, não, fique à vontade. Eu já tinha falado isso, já tinha conversado com ele antes sobre isso. Eu disse: a hora que o senhor quiser ficar à vontade, não tem problema. Porque, Enio, é o seguinte: eu não estava lá por causa de salário, sinceramente. Nunca, nem soube antes, quando fui indicado, não sabia qual era o salário, não sabia qual era o bônus, não queria saber. Eu só sabia uma coisa: é mais do que eu ganhava no Senado, beleza, tá bom, não vou ter que fazer nenhum esforço aqui, é continuidade, acabou, tá ótimo. O resto era fazer o trabalho numa empresa onde eu estagiei e comecei minha profissão. Então, para mim, era voltar para casa com aquela companheirada toda de petroleiros. Eu levantei aquela empresa toda de novo, aqueles caras estavam todos animados de novo, estava todo mundo com gás mesmo. A empresa estava para ser vendida, concordem ou não com isso, era um ambiente ruim. Porque uma empresa estava sendo preparada para ser vendida, concordem que o cara não sabe nem se vai ficar no emprego? Sim. Não sabiam nada, estavam todos desanimados, todo mundo olhando para baixo, um clima horroroso na empresa. Em 2 meses a gente transformou aquilo, virou para cima e falou: agora nós vamos em frente, nós vamos ser o melhor de todos e tal. Apresenta o melhor resultado no primeiro ano. Então a gente conseguiu realmente a força humana, né, nesse caso, o cérebro das pessoas, não foi nem braço, foi mente, foi positivo mesmo. Então não tinha como, por ali não saía. Curiosidade, o senhor que e aí, de falou novo, com aqueles petroleiros tudinho, viu o relatório, número, a Lava Jato existiu? Assim, houve um vazamento de corrupção pelo relatório? Não, isso veja bem, existem 2... Lava Jato é uma coisa muito... tem que separar claramente.
A Lava Jato operação existiu, foi mal conduzida. Afinal, ela acabou extrapolando todos os limites do direito que a gente aprende na faculdade de Direito e se torceu completamente. Existiam práticas ali de cooptação de diretores no nível superior da Petrobras e gerentes que se locupletaram em favor de empreiteiras, empresas de serviço e contratos da Petrobras. Existiu. Esses caras foram todos punidos? Não, porque o processo foi desviado para atingir politicamente aqueles que indicaram e, eventualmente, aí sim, na fase final, foi só para pegar Lula. Era diga Lula, diga Lula, diga Lula. Isso distorceu o processo e fez esse processo grandemente ser anulado. Agora, é bom que se diga também, que as pessoas não fiquem com sentimento, ninguém foi punido. Não, muita gente foi punido, muita gente nunca mais fez negócio com a Petrobras. Senador, e o pior, as empresas de engenharia que podiam ter sido salvas e deixado os caras na cadeia e as empresas salvas foram para o Beleléu também. O senhor falou a respeito de caciquismo. Na semana que passou, eu vi o titular da Fazenda, Cadu Xavier, e a governadora Fátima, fazendo uma collab. Ambos compartilharam uma foto com o presidente Lula, e que ali política é muito símbolo. E o senhor também fala sobre esse time, essa coisa de Cadu. O senhor tem a esperança ainda de ser o candidato do PT ao governo? Não, olha, eu nunca me coloquei como candidato. Ontem até acho que a Eliana, que estava aqui, falou assim, não, você já chegou no PT querendo mandar no PT. Fique claro, eu não quero mandar em PT nenhum, ao contrário. Eu estou me submetendo a essa gestão, mas pensando que ela seria tomada de outra forma. E não estou me colocando como candidato a nada. Eu acho que o candidato tem que ser escolhido pelo partido. O partido. A forma lá dentro do partido, se está mudando ou não, é uma discussão interna nossa. Nós vamos ter que pegar e discutir. E certamente eu falarei sobre isso lá. Mas não publicamente. Que é uma lavação de coisas internas. Sim. Né? Jean, eu só pedir desculpa a você e a vocês, os ouvintes, eu vou ter que me ausentar. Eu estou entrando de férias agora. Vencemos você. Nocaute aqui. Não. Pode anotar aí. O pessoal da rede social vai dizer. Nocaute do Negreiro. Eu não estou torcendo o bolso. Mas eu vou ter que viajar para correr. Pessoal, até o dia 10 de fevereiro. Pediu arrego. Pega aí o charuto de março. Vai ter saudade de mim. Boa viagem. Vai ter saudade de mim. Diga. Você quer um presente? Viagem? Não. Presente eu ganhei. Valeu, querido. Vai. Senador, a última pergunta, porque o nosso bate-papo foi tão envolvente, a gente não viu o tempo passar. Você desculpa até. Não, sem problema. O que eu só queria saber é o seguinte, a última pergunta. Futuro de Jean Paul, iniciativa privada ou continua na vida pública? A minha vida é sempre pautada dessa forma, que isso simplifica muito as decisões. Primeiro eu tomo a decisão da profissão, da área profissional. Eu sempre fui profissional da área de petróleo, de energia, nunca dependi de política, dependi. Então no momento em que surgia, olha, o partido resolveu aqui, ou está pintando uma oportunidade de você ser um suplente de Fátima para o Senado. Beleza, topo. Nem sabia que ela poderia eventualmente... Depois, a Prefeitura de Natal já estava dentro da política, eu estava naquela fase da política, né? Agora, eu estou me voltando, nesse momento, né? Até porque tem que ser o default, para a vida profissional. Sim. Agora, a política em 2026 requer uma candidatura assim ou assado, ou existe um caminho aqui, ou é legal trabalhar numa situação do Estado, ou fora do Estado, num outro mandato. Vamos analisar. Agora é sempre uma outra coisa, uma outra dimensão. Mas a vida pública continua no seu radar sempre. Eu preciso ter a minha vida profissional garantida. Sim. Justamente para não depender da política, justamente para não cair nas armadilhas que ela proporciona pra gente. O senhor aceitaria ser suplente da governadora Fátima? Não sei. Propuseram isso? O senhor aceitaria? Não sei, tem que pensar. Não vou dizer publicamente. Tem que esperar. Não é ela que está me propondo, é você. Esperar a lavagem de roupa, né? Senador Jean Paul Prats, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado.